Então, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais essa aula. O tema dessa semana eu senti de compartilhar um pouco, né, do estresse ao descanso. Esse foi o tema, né, que eu escolhi. E dentro desse tema, do estresse ao descanso, eu incluí a qualidade do sono, a insônia. Porque esse descanso, eu vou focar bastante nesse ponto, para que a gente possa entender qual é a relação do estresse com a qualidade do sono, assim também entender como que a gente faz essa migração do estresse para o descanso, tá? Então, esse vai ser o nosso roteiro de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, como eu sempre tenho feito. Tenho preparado aqui um PowerPoint para estruturar a nossa conversa, né, para que a gente possa ter uma base, um caminho lógico, racional, até para que depois, quem estiver assistindo a gravação, também possa ter essa experiência mais estruturada. Vamos lá. Eu coloquei assim: vamos falar sobre técnicas comprovadas para conquistar um sono reparador. E por que eu quis falar técnicas comprovadas? É porque existem muitos estudos científicos, né, falando que realmente funciona. Porque às vezes a gente pensa, isso é moda, isso não funciona para mim, isso eu não sei se eu consigo. Quando a gente fala de estudo científico, a gente fala de estudos normais, pessoas normais, né, praticando algo que impacta na qualidade de vida, que traz esse sono reparador. E eu sempre tento associar as coisas com o nosso dia a dia de forma prática, trazendo uma linguagem simples. Então, eu destaquei aqui. Imagine o seu corpo como uma máquina. Então, o seu corpo é uma máquina. Tá? Ele não é uma máquina lá normal como um eletrodoméstico, mas ele é uma máquina. O estresse é como deixar essa máquina ligada 24 horas, 7 dias por semana. Sem descanso, essa máquina começa a falhar. Ela vai se degradar mais rápido. O sono é o momento que você desliga essa máquina para que ela possa esfriar, para que ela possa ter a manutenção dela. É como você parar o carro na garagem e não desligar, e o motor ficar funcionando. Não faz sentido isso. Só que às vezes você deita na cama, que é a sua garagem, e o seu corpo continua funcionando, continua estressado. Por isso, muitas vezes, você acorda como se não tivesse descansado, porque o motor do carro ficou ligado processando um monte de informação. Então, eu trouxe essa analogia para você entender que o estresse, a ansiedade, né, e tantos outros sintomas de uma vida agitada acabam fazendo com que a gente fique nesse modo stand-by, aceso, disponível o tempo todo, e sem o descanso, a gente acaba degradando o nosso corpo e adoecendo. Então, por exemplo, eu percebo que eu venho de uma rotina de trabalho puxada, mas que eu consigo equilibrar com minhas práticas, com minhas experiências. Mas eu entrei em uma atividade física muito intensa, né? Há 20 dias mais ou menos, eu voltei a treinar a corrida e eu percebo que final de semana eu corri muito. Eu corri 17 quilômetros em 2 horas. Há um ano e meio, praticamente, que eu não corria. Então, eu dei uma carga muito forte no meu corpo. E eu percebi que não fiquei muito bem. E aí eu comi uma coisinha que arranhou um pouco minha garganta, e essa garganta já virou uma inflamação e está assolando uma virose, e eu entrei nesse caminho, por um desequilíbrio. Pelo menos assim eu entendo. Eu paro para meditar e observo. Ok, meu corpo está me convidando para parar. Muitas vezes eu entendo uma virose assim como um convite. Como assim, pare, respire. Só que quando eu tenho essa virose, quando eu passo por algo assim, eu consigo pegar a minha agenda, falar com as pessoas, organizar, adiar um compromisso, ajustar outro. Para quê? Para que o meu corpo possa descansar, se regenerar, para que eu volte a dar o meu melhor. Só que tem gente que adoece e fica estressado porque está doente. E fica trabalhando doente, desesperado para ter alta porque está doente, fica irritado porque está doente, e não consegue aceitar que está doente, que o corpo fraquejou, que o corpo não resistiu. Então, eu consigo entender que é como se fosse assim, o estresse, muitas vezes, como eu vou falar, né, ele é um convite, um sinal de alerta que você precisa fazer algum ajuste
para que você possa seguir na vida de forma mais tranquila. Isso impacta o dia, a tarde, a noite e o sono. Então, pegando foco aqui na insônia, por exemplo. O que é essa insônia? A insônia, ela pode se caracterizar de formas diferentes, como a dificuldade de dormir ou conseguir manter um sono contínuo sem ser interrompido, né? Ou que você não acorde antes do horário desejado. Peguei três formas de definir: ou dificuldade para dormir, ou acordar à noite sem você, né, conseguir ter um sono direto, ou você acordar antes do que você programou, antes do que você precisa. Claro que tem outros fatores, outras definições. Mas quando você olha para o seu sono, você consegue dormir com facilidade? E quando você dorme, você consegue passar a noite toda dormindo? Ou você tem aquele sono picotado que acorda várias vezes? Você consegue dormir suas 7, 8 horas de sono? Ou você dorme 6, 5, acorda 3 da manhã sem sono e não consegue mais dormir? Como é a sua noite de descanso, o momento que você tem para se recuperar? Segundo alguns estudos, como por exemplo da Associação Brasileira de Sono, fala que a cada 3 pessoas, uma sofre com insônia. A cada 3 pessoas, uma sofre com um desses 3 sintomas que eu estou falando para você. Ou não consegue dormir, ou acorda muito durante a noite, ou dorme menos do que precisa. E quais são as principais causas dessa insônia? São os fatores psicológicos, né? Mas eu costumo dizer que são as expectativas, preocupações e o estresse. O foco hoje vai ser no estresse. E eu falo assim, por mais que eu foque no estresse, eu recebo muitas pessoas com dificuldade de insônia para ajudar, e eu percebo assim que as pessoas não dormem por excesso de pensamento. A pessoa pensa muito, por isso ela não consegue dormir. Ela está ali o tempo todo com a mente ativa, e por isso ela não consegue relaxar o corpo dela. Como é que a pessoa faz, então, Felipe, para desligar essa mente? Entra aqui um dos pilares do mindfulness, que eu chamo de deliberar. O deliberar é você como se tivesse um interruptor na sua mente, no seu cérebro, e você escolhe o que fazer com ela. A questão é que você quer dormir e a sua mente quer pensar. Aí aqui eu trouxe o conceito da neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se moldar conforme ele recebe estímulos. Então, ao longo do tempo, conforme o seu cérebro vai recebendo estímulos, ele vai se moldando. E eu costumo dizer que a maioria das pessoas recebe estímulos apenas estressantes. Por isso estão tão estressadas, porque o cérebro aprendeu a ser estressado. Então, o que a gente precisa? Mudar o estímulo. E essa mudança acontece de forma bioquímica, fisiológica, morfológica, a nível de célula. Quando você começa a estimular o seu cérebro a estar em paz, a estar em calma, a relaxar, você consegue perceber que essas mudanças criam novas conexões neurais. E por isso você tem uma mudança no seu comportamento. Por quê? Porque o seu cérebro muda. Do mesmo jeito que se estimular um músculo, o músculo muda. Se você estimular o cérebro corretamente, o seu cérebro muda. Então, a ideia é que a gente saia do estresse para a paz. É que a gente possa sair desse lugar de estresse, de correria, para um lugar de descanso. Como? Através da nossa escolha. Através desse pilar do mindfulness chamado deliberar. É claro que esse pilar do mindfulness, eu estou trazendo só uma característica, mas eu posso falar que a meditação, né, de forma geral, ela impacta na qualidade do sono. Por quê? Porque se você meditar regularmente, você vai reduzir, por exemplo, o cortisol. Você vai autorregular o seu corpo e você vai melhorar a sua capacidade de relaxar. A meditação, ela não só acalma a sua mente, ela vai trazer uma mudança realmente profunda, muito mais reparadora do que você imagina, tanto no momento da meditação, como no impacto do sono. Então, como eu tenho começado nossos encontros aqui, depois de uma breve introdução, vamos fazer uma prática de meditação. E eu coloquei uma pessoa deitada, porque hoje, assim, como eu estou falando de insônia, não sei se você pode deitar onde você está, mas se você puder, deite, acomode o seu corpo.
Se você está em uma cadeira, fique bem relaxado. Por um momento, esqueça a melhor postura para meditar. Apenas deite, apenas relaxe, apenas se permita viver essa experiência. Combinado? Então vamos lá, que eu vou guiar uma meditação para você. Se você pode, feche os seus olhos, respire suave e profundo e se permita parar por um momento. Puxe o ar com calma, solte o ar devagar. Se permita encontrar um conforto em seu corpo. Apenas relaxando um pouco mais. Perceba como foi o seu dia, como você se sente agora. Perceba se o seu dia favorece o estresse ou a calma na sua vida. Perceba se as escolhas que você faz favorecem o estresse ou a calma na sua vida. Ao longo do dia de hoje, você passou mais tempo agitado ou tranquilo, trabalhando sob pressão ou relaxado. Observe esses fatores do seu dia e perceba o que você está nutrindo ou vivendo em sua vida. Agora, nesse momento, relaxando o seu corpo, respirando com calma e devagar, perceba que intencionalmente você está escolhendo descansar. Você está escolhendo relaxar. Não importa se está conseguindo, você está escolhendo. E esse passo é fundamental para o início dessa jornada.
Se permita, então, acalmar a sua respiração, relaxar o seu corpo, sua testa, o seu maxilar e permanecer um momento parado, respirando em paz. Parado, respirando e em paz. Encontre conforto em seu corpo. Se permita relaxar ainda mais, observando cada movimento de sua respiração. Se permita um momento de paz com você. Se permita simplesmente respirar, relaxar o corpo e nada mais. Inspirando, sinta o seu corpo expandindo. Expirando, sinta o seu corpo relaxando. Perceba como se sente agora. Respire suave e profundo. E lentamente, quando desejar, abra os seus olhos. Que bom. Como você se sentiu com essa prática de aproximadamente 10 minutos?
Eu costumo falar assim, né? Inclusive, no grupo do WhatsApp, eu já mandei 2 meditações, uma segunda e uma hoje. E não são meditações necessariamente focadas em melhorar o sono. Existem algumas práticas, algumas posturas que ajudam a melhorar o sono. Mas o meu foco não é esse. Isso pode ser assunto de outro dia. O meu foco hoje é te ajudar a reduzir o estresse. Porque se eu reduzir o estresse, dormir melhor é natural, é consequência. Então o foco não está em um sintoma. O foco está naquilo, né, na raiz, na origem, no que gera a dificuldade em dormir. Então eu prefiro práticas que ajudem a gente a ter consciência do corpo, da vida, do dia, que a meditação possa te trazer uma clareza daquilo que você precisa mudar na sua vida para que você possa ter saúde. Porque senão, você fica se estressando e tendo que fazer algo para dormir. Se estressando e tendo que fazer algo para dormir. Se estressando e tendo que fazer algo para dormir. E durante a meditação, eu peço para você refletir. O que você fez hoje? Como é o seu dia? Onde você passa mais tempo, suas ações geram agitação, estresse, ansiedade, ou geram calma, paciência e tranquilidade? Para você começar a observar que a insônia, muitas vezes, é consequência de um estilo de vida. Então, quando você ganha consciência, você muda a sua vida e você muda seu sono, você muda tudo. Porque você muda o seu comportamento. Isso é muito mais profundo do que uma meditação para dormir bem. Consegue entender a diferença? Então, como é que eu vejo o estresse? Vamos começar então a entrar aí. Eu falo que o estresse é uma resposta do nosso corpo a qualquer demanda ou ameaça percebida. E eu marquei a palavra percebida. Por quê? Percepção é de cada um. O que é estressante para uma pessoa não é estressante para outra pessoa. O estresse não é seu inimigo. O estresse é um aliado que está mal compreendido. Porque o estresse pode te ajudar em muitas coisas. O estresse pode ser um aviso, um alerta, para você prestar atenção em algo. Por exemplo, essa moça que está trabalhando. Essas pessoas em volta dela, por mais que estejam ilustradas na foto, eu falo que essas mesmas pessoas. Perdão, tá? Eu não estou bem da voz ainda. Eu falo que essas mesmas pessoas que estão aqui na foto ilustradas podem ser as vozes dentro dela. Ela se cobrando o horário, ela se cobrando o WhatsApp que não respondeu, ela se cobrando o relatório que ela não terminou, ela se cobrando o horário porque ela está atrasada para alguma coisa, a forma que ela grita com ela e fala com ela. Então, o estresse, muitas vezes, está dentro da gente, por mais que ele esteja também manifestado fora da gente. E quando eu falo sobre percepção do estresse, é porque diante da mesma situação, o que uma pessoa entra em pânico, a outra pessoa não está nem aí. Eu separei uma imagem aqui, por exemplo, de uma pessoa segurando uma aranha. Para algumas pessoas, isso é inimaginável. Tem gente que deve estar arrepiado aí, até olhando para o outro lado da tela, né? Porque a pessoa não consegue se imaginar. Pânico, estresse, ansiedade, medo, tudo. Tudo vem à flor, tudo se destaca dentro da pessoa. Mas tem pessoas que não veem só uma aranhazinha, bichinha, rapaz, não faz nada, tão boazinha, bota ela na mão. Então, dependendo do ponto de vista, e essa é uma imagem que eu uso muito, dependendo do ponto de vista, a sua vida vai ser um estresse. Dependendo do seu ponto de vista, a sua vida é essa aranha, que você não sabe o que fazer, não sabe dar conta dela. E dependendo do ponto de vista, tem gente passando por coisa muito pior do que você imagina e não vive o estresse que você vive. Ou o estresse que ela vive não impacta na qualidade do sono, no descanso dela. Então, por exemplo, eu mostrei essa foto algumas vezes, vou mostrar de novo.
Eu não sabia meditar e eu era muito estressado. Eu coloquei 2 fotos minhas diferentes, épocas diferentes da minha vida. Eu penso hoje completamente diferente do que eu pensava antes, mas não quer dizer que eu não tenho problemas, não quer dizer que eu não passe por dificuldades, não quer dizer que eu não adoeça, por exemplo. Então, segunda-feira, se você escutar a gravação, você vai ver que eu estou com a voz bem grossa, eu quase não conseguia falar. E eu falei: "Eu vou gravar a meditação bem baixinho, se der certo, deu, se não der certo, eu vou enviar outra gravação que eu já tenho, de outro assunto, de outro tema". E aí tomei remédio. Eu evito tomar remédio, mas tomei remédio, estava precisando. Eu estava quase sem falar. Hoje estou muito melhor. Aí eu gravei a meditação de hoje de manhã, eu ainda acordei ruim e falei: "Ok, vamos ver se eu tenho condições de gravar". Gravei a meditação, mandei para vocês também, com amor, com carinho, sabendo ali que eu não estava 100%, né, estava tendo que administrar uma dor, como eu estou aqui agora com vocês. Se eu forçar um pouquinho mais, dói e eu preciso tossir. Então, estou dando o meu melhor, lidando com o estresse físico do meu corpo, ao mesmo tempo tendo que aceitar minhas barreiras, meus limites, buscando ser responsável e ir até onde eu alcanço. Então, enquanto eu estou aqui falando e preparando a aula, tem muitos pensamentos passando dentro de mim, só que eu já aprendi a lidar com esses pensamentos. E quando eu falo que eu aprendi a lidar com esses pensamentos, situações que antes me deixariam completamente estressados, hoje não fazem a menor diferença na minha vida, sabe? Não foi a situação que mudou, não foi o mundo que mudou, fui eu que mudei. Olha, mudei a forma que eu como, mudei a forma que eu durmo, mudei o tipo de música que eu escuto, mudei o lugar que eu frequento, eu mudei tudo. Essa semana passada, eu indo para academia, que eu estou treinando, né, de volta à corrida, estava 1 ano e meio sedentário e percebi que o corpo estava precisando de um estímulo. Cheguei na academia de manhã, para variar, aquelas músicas altas, de 5 e pouca da manhã, 6 da manhã, né, e o som alto lá. E eu entendo que algumas pessoas precisam de estímulos para fazer atividade física. Eu prefiro o silêncio, mas entendo que algumas pessoas precisam desse estímulo pela manhã. Mas teve um dia que passou do ponto. Teve um dia que realmente, assim, me machucou profundamente. Porque eram músicas falando mal das mulheres, como sempre. As músicas ruins todas praticamente falam mal da mulher, falam mal dos relacionamentos, falam mal da vida. É uma dor de cotovelo, é uma sofrência maior do mundo. E a novinha que vai abaixar até o chão, e eu vou machucar a novinha, né? Ela nunca mais vai se esquecer de mim. Eu vou pagar um pix e vou ganhar um beijo. Tipo assim, eu escutava aquilo e eu estava com vergonha alheia, porque eu estava treinando com várias mulheres ao meu lado, e alguns até dançando a musiquinha, e casais assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, como é que isso pode ser normal? Falar mal de mulher assim tão abertamente. Sexualizar a mulher assim como se nada tivesse acontecendo. E aí, quando terminou meu treino, gentilmente eu fui na recepção, que era uma moça também, e a professora que estava escolhendo a música também era uma moça, né, uma mulher. E eu fui na recepção e falei: olha, me perdoe, eu estou aqui há menos de um mês, eu entendo que eu não tenho direito a muita coisa mesmo. Não gosto de música alta, mas paciência, né? Respeito, algumas pessoas precisam, mas é inadmissível que nos tempos atuais, 5:30 da manhã, a gente comece o dia falando mal das mulheres, né? A gente comece o dia falando mal um do outro. Estamos aqui treinando junto, famílias, né? Jovens que estão escutando essas músicas, que isso é um tipo de programação mental, onde a gente é violento, onde a gente abusa, onde a gente fala mal, onde a gente agride o outro em palavras. Falei, por favor, reflitam sobre a playlist. Bota uma música que tem um ritmo, bota uma música bacana, bota uma música instrumental, mas não precisa ser uma música agressiva, violenta, sabe? Que destrói a reputação do outro, que fala mal do outro. Então, naquele dia, eu percebi assim que algumas coisas que me faziam nada,
que eu achava super normal, hoje em dia eu posso dizer que me estressa. Olha que engraçado, me estressa. Me estressa. Eu não vou deixar de ir para academia por causa disso. Mas é lamentável normalizar esse tipo de música que fala mal das mulheres. E talvez esse tipo de música, talvez não, vou ser direto. É verdade, no meu ponto de vista, que esse tipo de música influencia nos relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa tem um relacionamento ruim e nem sabe por que é. É só porque passa o dia cantando música ruim. Do mesmo jeito que tem gente que passa o dia sem estar correndo, que está estressado, que a vida não tem jeito, que não dá conta da vida, que dinheiro não é fácil. A palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. Então, quando eu paro para pensar no meu dia, eu paro para pensar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu faço, o que eu como eu me visto, como eu me comporto. Eu paro para observar tudo e coloco assim na balança. Isso me gera estresse ou isso me gera paz? Isso me gera conflito ou me gera paz? Isso me gera amor, compreensão, entendimento e empatia? Ou isso me gera separação, agressão, julgamento? Então, eu olho o meu comportamento a todo instante. Eu não penso só na minha noite de sono. Quando eu chego bem em casa, você está bem. Quando eu chego mal em casa, eu estou mal. Não tem como. Eu estou com a garganta ruim, isso está influenciando na minha vida. Do mesmo jeito que se você bater um carro, se perder um ente querido, se alguma coisa ruim acontece com você, isso vai impactar na sua vida. Então, para a gente sair, né, como eu falei lá o título da aula no começo, para a gente sair do lugar de estresse para um lugar de descanso, a gente precisa escolher coisas diferentes nessa vida. Você precisa eliminar da sua vida aquilo que está lhe estressando, aquilo que está fazendo mal. E precisa começar a prestar atenção que tem coisa que você acha normal, que não é normal e te faz mal, te deixa agitado. Quais são, por exemplo, as reações e os efeitos do estresse? Aqui eu separei alguns. Por exemplo, libera cortisol e adrenalina. Eu recebo muitas pessoas com exame de sangue, né? Felipe, meu cortisol está lá em cima. Você está muito estressado, precisa meditar. Fato, precisa meditar. Porque meditar reduz o cortisol. Dormir bem reduz o cortisol. Escutar música calma reduz o cortisol. Reduz a adrenalina. O estresse acelera a frequência cardíaca, a pressão arterial. Tem muita gente com pressão arterial, com arritmia, com um monte de coisa, porque está estressado, porque está agitado, porque está saturado. Porque 6:30 da manhã tem que ter uma música alta, tem que ter um copo de café, tem que ter um... Senão não pega no tranco. A pessoa só tem que vai no estímulo. A pessoa já não tem mais energia dentro dela, porque ela está esgotada. Ela precisa estar o tempo todo sendo estimulada de fora para ver se ela faz alguma coisa. Gera tensão muscular. Quantas pessoas eu não conheço cheia de dor no corpo que não conseguem relaxar? Dor crônica. Às vezes a fibromialgia, endometriose, o corpo ali se travando, o corpo, né, se prendendo. Algumas pessoas com doenças autoimunes, já existem estudos comprovados que o estresse potencializa as doenças autoimunes. Às vezes a pessoa tem herpes, aí tá lá, quietinho. A pessoa se estressa, a herpes vem toda para fora. Ou seja, tava lá dentro a herpes, né? Foi só o estresse chegar que aquilo se manifestou. Pessoas que têm fadigas constantes, a pessoa está sempre cansada, né? Sempre lenta, sempre devagar, gastrite, né? Queimações, problemas no intestino mesmo, né? A gente, às vezes, com enxaqueca, dor de cabeça frequente, as sobrancelhas tudo tremenda, a perna que não para quieta, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, de criatividade. São tudo reações, né? Efeitos, sinais que o seu corpo está colapsando. Que o seu corpo está colapsando. E não é só a empresa que você trabalha, não é só a sua profissão, não é só a sua responsabilidade, é o seu estilo de vida, é o que você escolhe, é como você lida com essas coisas. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, imagine que você está no engarrafamento, um horário um pouquinho atrasado para um compromisso importante,
E se você não tomar cuidado, o seu coração acelera, você sua, transpira, a sua respiração fica mais rápido. E isso são sinais que o estresse pegou você. Eu costumo dizer que nessa hora que você está no carro atrasado, você está no carro atrasado. Estressar não adianta. Você tem que aprender a passar com calma por esse trânsito infernal do dia a dia. Porque as pessoas falam, o trânsito é um inferno. Então as pessoas vivem esse inferno todo dia. E isso vai impactar na sua noite. Por que vai impactar na sua noite? Porque o seu corpo ele fica totalmente desregulado para ter uma boa noite de sono. E aí são as reflexões que eu trouxe um pouco na meditação, mas eu quero que você faça agora comigo, tá? De verdade, pense sobre isso. Como é o seu dia a dia? Como é a sua jornada? De segunda a sexta, inclusive sábado e domingo. Porque tem gente que o final de semana não é favorável ao descanso. É um final de semana mais agitado. É um final de semana que envolve compulsões. E por mais que você vá para uma praia, vá para um sítio, alguma coisa, mas ainda assim são finais de semana que muitas vezes geram mais estresse, geram mais desconforto na vida da pessoa. Então pense, ao longo de um ano, 365 dias, quantos dias desses são dedicados à paz? Quantos dias desses é dedicado a desacelerar? Quantos desses dias você consegue realmente parar assim, descansar e relaxar seu corpo? Como é que no seu dia a dia você se prepara para dormir? Ou você não se prepara para dormir? Qual ritual que você tem para ir dormir? Sendo mais específico, eu coloquei assim: o que você leva para a cama com você? O que é que você leva para o seu travesseiro? Porque se você parar para pensar, muitas vezes é só estresse. Você vai dormir com uma mochila nas suas costas de estresse que você não sabe o que fazer com ela. E você fica na cama, perdido para um lado e para o outro, sem saber lidar com esse estresse acumulado de anos dentro de você. Não é só uma semana de estresse, não é um mês de estresse, não é da pandemia para cá que foi estressante. Às vezes o estresse é desde que você nasceu. Talvez tenha passado necessidades na infância, talvez tenha traumas da infância, talvez tenha abandono da infância, tanta coisa acontece na nossa infância que a gente não lembra e que a gente vai estressando, vai estressando, vai estressando. A educação dos pais que foram estressados, né? As suas frustrações acumuladas, tudo isso gera estresse. E tudo isso que vai para a cama gera insônia. Não deixa você relaxar, não deixa você descansar. Por isso fica a noite em claros. Por isso, quando vai dormir, vem um monte de pensamento e você não sabe lidar com esses pensamentos. Porque ninguém te ensinou a lidar com seus pensamentos. Ninguém te ensinou a lidar com suas emoções, com seus sentimentos. Então você vai estressado para a cama, acorda exausto e você fica preso nesse ciclo sem conseguir relaxar o seu corpo. Então, quando eu estou falando de insônia aqui, eu estou falando de verdade mesmo que o estresse é o ladrão silencioso do seu sono. Muitas pessoas têm problema de insônia, claro, alguns são questões hormonais, neurológicas, são outras coisas, mas a grande maioria é estresse, é ansiedade. A grande maioria, como eu falei no começo, é excesso de pensamento. Então não se resolve a insônia olhando para a insônia. Se resolve a insônia olhando para a vida, para o seu dia a dia, para cada momento. Então, o estresse é responsável pela má qualidade do seu sono. E o que acontece? Um sono ruim aumenta a sua vulnerabilidade ao estresse. E esse é o ciclo vicioso. Dia ruim, noite ruim, dia ruim. Aí dia ruim, noite ruim, dia ruim. Eu coloquei uma pessoa contando carneirinho e falei assim: haja carneirinho, viu? Haja carneirinho para dar conta desses pensamentos. Porque a pessoa tenta resolver o sono só no sono, só da noite, só quando deita. Mas o que acontece antes de deitar é o que pode atrapalhar ou ajudar o seu sono. Algumas pessoas só dormem quando disjuntou pipoca. Só dorme se tomar remédio, né? Praticamente fica grogue, porque não sabe mais desligar o corpo, de tão estressado que o corpo está. Quais são as consequências disso? Mas eu seguir adiante. Está fazendo sentido até aqui? Consegue acompanhar? Consegue entender?
o nosso raciocínio? Então, ok, Nani, ok, certo? Fechado. Mais alguém, se quiser pronunciar no chat pelas mãozinhas, fique à vontade. Só para eu entender se faz sentido para vocês até aqui. Tá? Se tiver pergunta, pode escrever que eu estou acompanhando. Então, voltando aqui, quais são os sintomas? No meu ponto de vista, quais são os sinais de alerta que você precisa fazer algo? Fadiga constante. Presta atenção sobre isso. Você se sente cansado ao acordar. Isso não é normal. É um grito de socorro do seu corpo. Muitas pessoas acordam cansadas todos os dias. Se pudesse, dormia mais. Todo dia, se pudesse, dormia mais. Todo dia ficaria mais tempo na cama. A pessoa acorda sentindo que não está bem. A pessoa até acorda na marra. A pessoa acorda arrastado. A pessoa acorda e fica botando soneca. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ou seja, o momento que era para a pessoa acordar bem, né, cheio de energia porque se recuperou, a pessoa já acorda mal. E aqui está o exemplo, né, prático. Você precisa de 3 xícaras de café ou mais para começar o seu dia, né? E aí eu falo para você, olha, talvez a questão não seja tomar café de manhã para começar o seu dia. Talvez seja você dormir melhor para você recuperar a sua energia para você começar o seu dia energizado porque teve uma boa noite de sono. Consegue entender a diferença? Tomar o café de manhã para fazer algo não significa que você está solucionando o seu problema. Pelo contrário, você está apenas mascarando. E você precisa melhorar o seu sono. Um outro ponto, irritabilidade e mudança de humor. Tem pessoas que estão assim, não é nem com pavio curto, é quase sem pavio. Uma noite ruim, ela transforma, mesmo pessoas calmas, numa bomba relógio emocional. A pessoa às vezes nem entende porque ela está daquele jeito, irritada, chateada, impaciente, intolerante. E às vezes é só falta de sono. Às vezes é só cansaço. Pode perceber que às vezes você perde paciência com coisa pequena. Explode com pouca coisa. Uma fila do supermercado, por exemplo. Então, quando você perceber que o seu humor está mudando, pense na sua qualidade do sono. Talvez você não tenha dormido essa noite. E a gente até brinca, né? Eu acho que fulano não dormiu bem essa noite, não. Porque está irritado, está mal-humorado. Porque o corpo não teve condições de digerir os problemas para poder começar uma nova etapa. Está cheio de pendência dentro dele. E esse acúmulo gera essas respostas mais impulsivas. Outros sinais de alerta: dificuldade de concentração. Quando a pessoa está cansada, ela não consegue focar, ela não consegue entender. Como eu sou da área de TI, né? Eu botei aqui uma referência como se assim, o computador com pouca memória RAM, ele fica lento. Ele não tem processamento, ele não consegue raciocinar. É quando a pessoa começa a ter que ler várias vezes um parágrafo para entender alguma coisa. Porque a pessoa que está falando, meu Deus, preciso dormir, né? Preciso dormir. Só que o que a pessoa faz? Toma uma xícara de café, toma um energético. Essa semana eu fui dar aula presencial no curso, segunda-feira, e uma moça chegou. Felipe, eu estou com muito sono, eu estou muito cansada, vou ter dificuldade para assistir a aula hoje. E lá na minha sala eu tenho uma garrafa térmica com água quente e vários chá, para a pessoa escolher o sabor de chá que ela quer. E ela falou, aquilo ali é café, porque eu estou precisando de café para acordar. Eu falei, não, aquilo ali é chá. Deve ter um chá de maracujá, inclusive, pode tomar que vai te fazer bem. Então, na cabeça dela, ela quer agitar o corpo, acordar o corpo para aproveitar a aula. Na minha visão, ela está cansada. Ela precisa aprender a relaxar para ela dormir melhor e no outro dia se sentir bem. Porque se 8 horas da noite, que era o horário da aula mais ou menos, que ela chegou, ela fosse tomar um copo de café, ela ia ter dificuldade para dormir. Então, talvez ela até assistisse a minha aula melhor, mas não ia dormir bem e isso ia destruir o dia seguinte. Então, tem hora que precisa entender, meu corpo chegou no limite e eu preciso dormir, porque eu não estou mais processando. É o corpo dizendo, olha, não tem como, para, pelo amor de Deus, descansa, descansa. Então, quando você tiver com dificuldade de concentração, não pense somente assim, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Qual é o seu estilo de vida e rotina que está potencializando essa distração
na sua vida. Mais um, sonolência durante o dia. Tem pessoas que passam o dia sonolentos, né? E às vezes até uns cochilos, assim, né? Até distraído no meio da reunião. Está na reunião e tá cochilando, está na fila, está cochilando, qualquer lugar está cochilando. Isso é cansaço. É um sinal de alerta. E a pessoa tem que passar o dia tomando café mais uma vez para se manter acordado, prestando atenção nas coisas, né? Que a pessoa não respeita mais o corpo dela. Por último, mais uma dica: apetite. Apetite é um sinal de que seu corpo está desregulado. Porque às vezes você quer comer para dar energia, porque o seu corpo está sem energia. É uma compensação. Olha que loucura. Você dorme mal, fica sem energia, o corpo pensa que precisa de energia, vai comer para ter energia, mas isso entra a compulsão entre os açúcares. Aqui entra muito açúcar, farinha. Aqui vai entrar o sal também às vezes. Por quê? Porque vai dar aquela falsa sensação de energia. Aí você pensa que funcionou, mas o que está faltando é dormir mesmo. E aprender a relaxar. E aí, então, vamos fazer aqui uma autoavaliação do que a gente viu até agora, em forma de questionário. Eu vou pedir para você responder sim ou não a cada pergunta dessa, e que você vá somando mais ou menos como ficou o seu placar, tá? Então, por exemplo, você demora mais do que 30 minutos para pegar no sono? Você, quando deita e fala, vou dormir, você demora mais de 30 minutos para dormir? Sim ou não? Aí você vai anotando aí, tá? Vamos imaginar que você até dorme rápido, né? Sim, eu durmo rápido. Mas você acorda com frequência durante a noite? Ou tem dificuldades para voltar a dormir? Então você pode ter sim uma e não na outra, tá? Então perceba, talvez você nem durma rápido e talvez você acorde muito e tenha dificuldade para dormir. Tem aquele sono muito partido, picado. E já tem gente que demora a dormir, mas dorme de vez, como é o seu caso, né? Você se sente cansado ou sonolento durante o dia, mesmo após dormir uma boa quantidade de horas? Uma noite que você dormiu bem, no outro dia você está cansado? Sim ou não? Ou uma noite só você acha que repara seu sono? Porque tem gente que é assim, passa uns 5 dias virando a noite, vai pensar, não, tal dia eu vou dormir mais e recupero. Eu li um estudo científico que sono não se recupera, não volta atrás. Aquele sono que você não dormiu bem fez mal para você. E não é uma noite boa que vai desfazer o mal que fez. É como você tomar veneno, aí no outro dia acha que não tomou, aquele veneno fez mal. Fez mal, sim. Fez mal para você. Você ronca alto? Ou alguém já contou que você para de respirar durante o sono? Tem dificuldade para se concentrar ou lembrar de coisas durante o dia? Agora eu já não estou falando do sono, estou falando do impacto do sono. Então são 5 perguntas. Até aqui, quantos sims você tem para você? Vamos para mais 5 perguntas. Você se sente irritado, né? Ou sente mudança de humor frequente, sem motivos aparentes? Você usa celular ou outros dispositivos eletrônicos na cama antes de dormir? Televisão, por exemplo? Sério? Você consome cafeína ou álcool próximo à hora de dormir? A cafeína, às vezes, é para poder trabalhar um pouquinho mais. E o álcool é só uma tacinha, só um dedinho para poder relaxar um pouco, sabe? Só uma dose, só um pouco. Você tem horários irregular de sono, variando muito de um dia para o outro? Ou você tem uma rotina, uma estabilidade? Você tem sentido, você acorda se sentindo que não descansou, mesmo após uma noite completa de sono? Então, para essas outras 5 perguntas, totalizando 10, como foi aí sua avaliação de sim e de não? É para você mesmo isso aqui, não é para mim, tá? E eu quero te dizer o seguinte, né? Se você não fez hoje, amanhã, quando eu mandar a gravação, você faz. Esse teste, ele não é um teste, não é um questionário. Ele é um espelho do seu sono. É o que ele está refletindo sobre a sua saúde. Então você precisa voltar nessas perguntas e entender que não é saudável algumas respostas que você deu para você. Que manter essa rotina não é saudável para você. Esse é o primeiro passo.
para qualquer mudança. E aí, da mesma forma que você precisa carregar um smartphone para ele ter bateria e funcionar, porque se ele ficar sem bateria, ele vai pifar, desligar nos momentos mais importantes, você precisa de uma boa noite de sono para recarregar as suas baterias. E esse questionário aqui, ele vai te dar um sinal se você está tendo ou não uma boa noite de sono. Falando do smartphone, eu sugiro então que você não use mais smartphone perto da hora de dormir. Bote um horário limite, 7 da noite, por exemplo, pare de usar. 8 da noite, pare de usar. Tem um jeito de se afastar do celular. Pelo menos 3 horas antes de dormir, você não deveria mais pegar o seu celular. A tela estimula, as mensagens estimulam, tudo estimula no celular. O celular é uma excelente ferramenta, mas atualmente ele é uma das maiores barreiras para o sono. Você não deveria mais usar o celular na sua cama, né? Use o celular fora da cama, na cama não. Ok, até aqui então? Consegue acompanhar tudo que estamos falando? Vamos então entender 3 práticas que vão ajudar. Até aqui eu estou falando dos problemas todos. E o que é que vai te ajudar a resolver isso? Você, por exemplo, fazer a respiração diafragmática. Já expliquei isso em várias outras aulas e vou resumir aqui. É você, quando estiver respirando, movimentar o abdômen, a barriga. É você realmente puxar o ar e sentir o seu corpo expandir naturalmente. Muitas pessoas travam a barriga respirando tórax. É como se fosse, cresce para cima, e não é, para crescer para baixo. O tórax fica parado, você respira só na sua barriga. Então, você pode deitar e fazer uma respiração diafragmática. A respiração é como se fosse um controle remoto do seu sistema nervoso. Se você acelera a respiração, você aumenta o estresse. Se você diminui a respiração, o ritmo da respiração, ou respira numa parte do diafragma com a barriga, você vai reduzir o estresse. Então, por exemplo, a respiração diafragmática, ela reduz imediatamente a ansiedade, e é verdade, é imediatamente. Ela diminui a frequência cardíaca e também é imediatamente. Ela melhora a oxigenação do corpo, também imediatamente. Tudo isso vai reduzir o estresse. E se reduzir o estresse, vai melhorar a sua qualidade do sono. Quando eu falo sobre a respiração diafragmática, eu digo assim, imagine você está no trânsito, às vezes, no engarrafamento, e ao invés de ficar tenso, você pratica a sua respiração, né? Você vai transformar esse momento de estresse em uma oportunidade de relaxamento. Hoje, quando a gente estava aqui começando a aula, alguém escreveu no chat, não lembro quem foi agora, mas escreveu que estava no ônibus e que ia por isso ficar com a câmera desligada. Olha, enquanto a pessoa está no ônibus, o Alexandre, né? Ele está lá aproveitando esse momento para estar com ele, para poder aprender algo novo. Eu dei aula numa empresa e a moça, ela falou que levava 2 horas de ônibus para chegar na empresa todos os dias. 2 horas para ir para a empresa, 2 horas para voltar para casa. É uma jornada muito dura, passando pelos terminais de integração, e ela explicou toda a história dela. E ela falou que depois do curso, ela recebeu as meditações guiadas, ela sentava na escada, às vezes tão cheio que estava o ônibus, botava o fonezinho de ouvido dela, com o celular na bolsinha, ela falou, e ela ficava meditando. Ela falou, Felipe, eu chego muito melhor no trabalho, rendo muito mais, e eu chego muito melhor em casa para fazer o dever com meu filho, para cuidar da minha casa, para me preparar para o dia seguinte. Então, ela falou que a forma que ela estava andando no ônibus estava completamente diferente. Porque ao invés de focar no estresse do transporte público, que realmente é terrível, ela estava conseguindo manter a respiração e a meditação. O que é que eu quero dizer com esse exemplo? Que você não depende de lugar, de momentos. É só você estar com você e relaxar, com o olho aberto, dirigindo, prestando atenção ao trânsito, você percebe, perdão, tá? Você percebe que sua respiração acelera, você acalma sua respiração. Você precisa aprender a perceber o sinal do estresse e como reduzir esse sinal do estresse. Um outro ponto. Relaxamento muscular progressivo, né? O seu corpo ele carrega o peso do estresse.
Quando você fica estressado, a tendência é contrair o corpo. Você precisa aprender a relaxar o corpo. Meu ombro está tenso, meu maxilar está tenso. Tem gente que vai dormir, o maxilar está tão apertado que a pessoa quebra o dente, a pessoa tem bruxismo, a pessoa passa a noite rangendo. Por quê? Porque está estressado, porque o corpo está duro, porque o corpo não relaxa. Então você pode, por exemplo, quando chegar no trabalho, você começar a relaxar. Quando você chegar em casa e for tomar um banho, começa a relaxar. Usa os momentos para relaxar. Ao invés de querer tomar um banho correndo, aproveita que tem água limpa, muitas vezes quentinha, relaxa o corpo, né? Vai comer, relaxa o corpo. Eu dei uma palestra em outra empresa recentemente, era um grande evento no hotel, o almoço estava incluído. E quando eu cheguei no refeitório para acompanhar o almoço das pessoas, era tanto barulho, era tanta gritaria, uma agitação, talher, copo, criança, menino, todo mundo falando alto, querendo conversar. Eu falei, rapaz do céu, a pessoa sai daqui muito louca, viu, desse lugar. Porque é um estresse, é um estresse, é um estresse muito grande. Então precisamos entender que o corpo ele vai ficando, ele vai acumulando estresse. Então você precisa aprender a reduzir essa tensão muscular. Aprender a relaxar o maxilar, aprender a relaxar a testa, aprender a relaxar o corpo. Deitar na cama, soltar as tensões do corpo. Isso vai ajudar muito a distensionar e vai te ajudar a dormir melhor. Então, eu coloquei aqui. Da próxima vez que estiver sentado em um computador, por exemplo, relaxa os pés um pouquinho, relaxa as pernas um pouquinho, muda a posição da cadeira, muda a posição do braço, sorria. Ao invés de ficar com o rosto assim, fechado, trabalhando, sorri, leveza, paciência, né? Você, assim, trazer um relaxamento para aquilo que você está fazendo. Isso vai te ajudar também. E, por último, aqui nessas dicas sobre como relaxar, eu trouxe um mindfulness com o pilar do estar presente. Lá no começo, eu falei sobre você aprender a deliberar. Voltando no início, eu falei aqui sobre o deliberar. Você falar, agora eu vou dormir. Você aprender a desconectar das coisas. Você aprender a escolher o que você vai fazer com a sua mente. Isso vai te ajudar muito no sono. Agora eu vou dormir. Amanhã a gente conversa. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre você estar presente. Porque a mente, né, é como um GPS, né? E você precisa aprender a trazê-la de volta para o que você está fazendo. Você está só nessa aula, você está só tomando banho, você está só descansando. É como você precisa de parar de querer ser multitarefa e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque o multitarefa, ele vai levar a uma exaustão. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, estar aqui pensando no ali, isso vai desgastar o seu corpo. Então você precisa, peraí, eu estou aqui, tenho que focar nisso. Eu estou hoje, não é no amanhã. É como se você precisasse realmente aprender a se concentrar em cada pedaço da sua vida, em cada etapa da vida. E é onde entra o Mindfulness para te ajudar com isso. Durante uma refeição, por exemplo, experimente comer, apenas comendo, Mindfulness. Né? Experimente estar presente na sua refeição. Sabores, texturas, aromas. Transforme uma simples refeição em um momento de paz. Você pode fazer no seu jantar, começar a desacelerar para se preparar para dormir. Então, essas técnicas, elas são como exercícios para sua mente, estímulos para sua mente. Assim como você não vai ficar em forma só um dia na academia, não é só uma prática. Precisa ser constante. Então, imagine você mudar o seu trajeto para o trabalho, a sua forma de comer, a sua forma de malhar, a sua forma de estudar, a sua forma de dirigir. Mudar. A pessoa dá um tranca em você, você freia, deixa em paz. Não se estressa. Porque se você se estressa com aquela pessoa que não sabe nem quem você é, nem viu o que ela fez, ou embora seguir a vida dela, você perde o seu dia e perde sua noite pensando. Aquela pessoa não sabe dirigir. Aquela pessoa não podia ter feito isso. Aquela pessoa quase bate em mim. Então, são pequenas mudanças na sua vida que vão reduzindo o estresse e vão desacelerando para que você tenha a qualidade do sono. Você vai transitar do estresse para a paz. Você vai transitar da agitação para a calma. Você vai fazer mais ou menos o que eu já fiz lá atrás, onde eu era completamente estressado, completamente avesso
eu era avesso às coisas que eu faço hoje. Eu condenava, eu falava mal da meditação. Meditar é perder tempo. Perder tempo foi não ter aprendido antes. Porque, assim, quando eu olho para trás, eu vejo uma outra pessoa assim que parece que escolhia se estressar. Gostava de se estressar. Que não sabia viver sem ser estressado. Se eu fosse para uma praia, se fosse meio monótono, vamos dizer assim, dizer que tédio ficar aqui sem fazer nada. Tinha que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Não sabia relaxar, não sabia descansar. E hoje em dia é só paz. Só paz. Até no meio do estresse, em paz. Porque eu fui aprendendo a transformar pequenos hábitos na minha vida. Fui aprendendo a transformar a minha vida e ver a vida sem estresse. Essa é a verdade. Toda oportunidade para mim é oportunidade. Cuidar de uma planta é oportunidade. Ir na praia é uma oportunidade de eu me acalmar. Eu até brinco assim. Se eu não posso me acalmar, se é estressante demais, eu vejo não conta. Se eu não der conta, eu saio. Eu me estressar, eu não quero mais. A minha paz eu não dou para ninguém, ela é minha. Estou cada vez melhor nisso. Tenho treinado todos os dias, várias vezes, a manter em paz diante dos desafios. Então agora, eu quero praticar um pouquinho mais com você. E eu botei essa foto de uma pessoa dormindo nas nuvens, no céu, porque é assim que eu me sinto quando eu vou dormir. Posso ter o problema que for, eu durmo do mesmo jeito. Se o problema foi do dia de hoje, eu já vou dormir mesmo, amanhã eu resolvo. Se o problema for de amanhã, é quando for amanhã eu resolvo, porque não é de hoje mesmo, eu vou dormir, né? E durmo igual um anjinho mesmo, durmo no céu, graças a Deus, né? Sou bom de sono. Porque quando eu vou dormir, eu relaxo, eu me preparo, eu respiro. Então, eu vou guiar uma prática agora mais focada nesse relaxamento, para te ajudar a entender essa mecânica de como você relaxa o seu corpo para você ter uma noite melhor. Combinado? Então vamos lá. Mais uma vez, eu convido você para fechar os seus olhos. Convido você para encontrar uma postura confortável, relaxada. Seja você sentado ou deitado, simplesmente relaxe o seu corpo. Puxe o ar com calma, solte o ar devagar. Lembrando que no início de cada prática, o mais importante é encontrar conforto em seu corpo e em sua respiração. Se permita, então, relaxar o corpo, relaxar a respiração, se permitindo desconectar um pouco do mundo externo, se desconectar do que já passou e do que está por vir. Nesse momento,
Apenas sinta o seu corpo como um todo. Sinta a roupa vestindo o seu corpo. Sinta a temperatura do ar em seu corpo. Perceba se existem tensões em seu corpo e escolha relaxar o seu corpo. Aos poucos, concentre a atenção em seus pés. Sinta as sensações dos seus pés e cada parte dos seus pés. Experimente sentir as suas pernas, joelhos, batata, coxa. Por um momento, sinta as suas pernas e relaxe um pouco mais. Experimente sentir o seu quadril, a região pélvica, a base da coluna, sua lombar. Se houver algum desconforto, respire, relaxe, solte as tensões. Experimente sentir a região do abdômen, do tórax. Sentindo os órgãos dentro do seu corpo, o seu coração pulsando dentro de você.
Encontre conforto em seu coração, em seu corpo, relaxando os braços, relaxando as mãos, relaxando os ombros, soltando as tensões. E permita relaxar o maxilar, os olhos, a testa. Perceba os detalhes e cada sensação em seu rosto. Perceba se está tenso, rígido ou relaxado e em paz. Aos poucos, expanda as sensações para seu corpo, sentindo o seu corpo como um todo, relaxado e respirando. Apenas observe cada detalhe, cada respiração, cada sensação em seu corpo. Aos poucos, quando desejar, lentamente, respire suave e profundo. Perceba como se sente agora. E no seu tempo, com calma, lentamente abra os seus olhos. Como você se sente com esses 12, 13 minutos aproximadamente de meditação? Consegue perceber que o seu corpo relaxa? Consegue perceber que por mais que você pense em algumas coisas, aos pouquinhos o corpo vai encontrando um conforto, um relaxamento? Consegue perceber que não foi o seu dia de hoje que mudou, não foi o dia de amanhã que mudou, não foi algo fora que mudou, que foi você respirando, que você relaxou. A Nani está falando que sim, que relaxa. Que bom, Nani, fico feliz que você teve essa experiência, né? Aí você percebe, são 12 minutos para relaxar um pouco.
Voltando para o início da aula, é assim que eu vejo você saindo do estresse para o descanso. Pequenas práticas, pequenos momentos de relaxamento. Você mudando pequenas coisas na sua vida. Porque do jeito que você agora, por exemplo, está relaxada, né, é muito mais fácil você dormir do que se você tivesse tensa ou estressada. Então, quando eu falo de a gente mudar pequenas coisas na nossa rotina, eu falo sempre para vocês fazer essa pergunta. Eu estou fazendo me estresse ou me acalma? O que é que eu estou escolhendo? Como é que eu estou vivendo o meu dia? Né? Eu termino o dia mais calmo ou mais estressado do que eu começo? Todos os dias da semana? Estou estressado manhã, tarde e noite? Segunda, sexta, sábado e domingo? Qual é o dia da calma? Qual é o dia que eu preparo, que eu relaxo? Qual é o momento do dia que eu me desconecto um pouco e solto o meu corpo? E me permito me curar, me restabelecer? Eu garanto que se você começar a meditar com as práticas que eu estou te mandando no grupo do WhatsApp, que está aqui na plataforma do aluno também, para quem está vendo a gravação, se você conseguir fazer, se você praticar essas coisas simples que eu estou te ensinando, você vai melhorar em muito a sua qualidade do sono. E se você melhorar a qualidade do seu sono, você melhora a sua qualidade de vida. O foco, a concentração, a produtividade, o humor, o sistema imunológico, criatividade, tudo, tudo. Realmente melhora tudo. Então, finalizando, eu falo que a meditação, ela abre as portas para o sono profundo e os portões para uma vida plena. Cada respiração consciente é um passo em direção a noites tranquilas e dias radiantes, transformando não apenas como você dorme, mas como você vive. É muito importante entender isso, que não é uma mudança sobre o sono, é uma mudança sobre a vida. Então, eu não olho para a insônia como o que é que eu faço para dormir melhor. Quando uma pessoa me chega com insônia, eu falo o que essa pessoa precisa mudar na vida dela para ela voltar a relaxar e dormir melhor, né? Eu não olho só para o sintoma. É onde eu acho que é a grande falha da maioria das pessoas. O que eu posso fazer para dormir melhor? Olha, acaba com o estresse na sua vida. Tenha uma vida mais leve, coma melhor, faça atividade física. São tantas coisas que você pode fazer para mudar a sua vida, mas hoje sugeri três. Faça a respiração diafragmática, treine, e se você tiver dúvidas, pode mandar uma mensagem para mim, deixar aqui no chat alguma coisa, mandar um WhatsApp ou embaixo da gravação, que eu te mando um vídeo explicativo. Aqui na plataforma tem um curso completo de meditação e mindfulness. E nesse curso eu explico muito direitinho o passo a passo da respiração diafragmática. Eu posso mandar essa aula para você se você me pedir. Falei para você fazer um relaxamento muscular progressivo, ou seja, você relaxar o maxilar, relaxar os pés, mais ou menos como eu fiz na prática agora. Sinta seu corpo, está tenso, relaxe. Relaxe na reunião, relaxe no trânsito, relaxe tomando banho, relaxe comendo, relaxe fazendo atividade física, né? Eu correndo, eu busco como é que eu relaxo o meu corpo? Como é que eu respiro melhor? Como é que eu corro mais leve, mais confortável? Eu estou o tempo todo buscando isso. Meu corpo trava porque está cansado, aí eu solto. Meu corpo começa a respirar porque está cansado, aí eu estou sempre relaxando. Sempre relaxando. E pratique o mindfulness, o estar presente em tudo que você estiver fazendo. Se você fizer essas três coisas simples, eu garanto para você, em uma semana praticando, você já muda. É muito comum as pessoas falarem, Felipe, comecei a meditar e estou dormindo melhor. É muito comum. Só que essa noite melhor gera um dia melhor, esse dia melhor vai gerar uma noite melhor, e aí você entra no signo, que eu falo benigno. É um ciclo que vai gerar coisas boas, ao invés de ser um ciclo destrutivo. Aqui atrás, na aula, eu falei que a noite mal dormida, né,
O estresse gera a noite mal dormida e a noite mal dormida te torna mais vulnerável ao estresse. E aí, finalizei assim praticamente esse encontro de hoje então, lembrando a você, o estresse é o ladrão silencioso do seu sono. E que se você reduzir o estresse na sua vida, você vai melhorar muito qualidade de vida e qualidade do sono. Ok? Vocês querem então fazer alguma pergunta? Querem interagir um pouco, seja por microfone, seja pelo chat, né? Você que está assistindo a gravação, se você quiser aqui também embaixo da gravação, fique à vontade, para que a gente possa esclarecer as dúvidas, entender as necessidades. Porque quando eu estou com a pessoa, entendendo ela, eu posso passar as orientações. E aqui no online são situações diferentes. Envolve o chat, envolve às vezes um microfone, alguém quer falar, envolve também as gravações para quem vai ver depois. A maioria das pessoas acabam assistindo a gravação, por causa de agenda mesmo, não podem estar aqui online. Então, fique à vontade para perguntar, trazer suas dúvidas, ou simplesmente para respirar um pouquinho, né? Relaxar seu corpo e entender assim, o que é que eu faço agora para colocar em prática, né? Para poder mudar a minha vida. Se eu pudesse te dar uma única dica, eu diria assim: sempre que estiver fazendo algo, perceba se aquele algo está te estressando ou te acalmando. Se está estressando, tente fazer uma coisa diferente. Se está te acalmando, mantenha que está te fazendo bem. E aí preste atenção. Alimentação, atividade física, músicas, estímulos, trabalho, pessoas, vizinhanças, conversas, notícias, televisão, celular, tudo que é estímulo. Esse estímulo te ajuda a melhorar o sono e ter qualidade de vida, ou esse estímulo te acelera, te deixa mais agitado e estressado e dificulta o seu sono e piora a sua qualidade de vida. Eu diria que isso foi o que mudou para mim mesmo. Foi o caminho que eu escolhi. A minha paz, a minha tranquilidade, a minha serenidade é mais importante que tudo. Eu busco isso aí 24 horas. Porque enquanto eu estou dormindo, eu quero dormir bem. Enquanto eu estou acordado, eu quero estar bem também. Assim que eu faço. Ok, queridos? Então, sem dúvidas no chat, a princípio, sem dúvidas aqui no áudio. Espero que vocês tenham compreendido mesmo, né, tudo que a gente falou hoje. E fico aqui à disposição, então. Essa semana ainda vamos ter a meditação da sexta-feira. E semana que vem vamos aprofundar um pouco mais, né? Estou aqui pensando em dois temas, mas não quero me antecipar, mas sei que vai ser uma semana também muito especial. Ok? Então é isso. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado pela participação, pela presença e até breve. Tchau, tchau. Obrigado, Nani, pela participação hoje. Um grande abraço.